Olá, muito boa tarde. As conversas na Eclésia chegam com esta temática Além Fronteiras. Neste mês de outubro falamos sobre missão. Temos connosco hoje um missionário comboniano, o irmão José Manuel. Obrigada por estar connosco. O irmão José Manuel vai-nos falar de uma missão muito especial, onde passou durante 13 anos na Colômbia. Que destino de missão é este, irmão? Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite e é um prazer estar na vossa companhia. Esta é uma missão que tem muitas histórias, muitas aventuras e eu vou procurar dar alguma ideia. É uma missão onde estamos a falar de um país com 48 milhões de seres humanos, então isso é uma riqueza humana, uma diversidade cultural muito grande, um país também muito rico na sua riqueza natural, desde o petróleo, minério, minas, tudo o que é os climas, tem a diversidade de todos os climas, estamos a falar de um país muito, muito rico. E então é difícil falar de tanta riqueza humana e também natural. Eu posso falar um bocadinho da minha experiência de 13 anos. Eu fui para trabalhar na formação dos nossos postulantes, mas no primeiro ano e meio pedi para fazer uma experiência diretamente no conflito armado de Colômbia, então tive essa experiência no norte de Colômbia, numa cidade chamada Água Chica, Cesar. Oh, irmão, porquê Sim. essa curiosidade de ir para o conflito armado? Porque nós na cidade, tanto em Medellín como em Bogotá, trabalhávamos muito com as vítimas do conflito, porque todos os dias chegavam muitas famílias que vinham dessa zona de conflitos. O país está dividido por zonas de conflito, uns por os grupos armados militares, paramilitares, outros devido aos grupos armados da guerrilha, das Farc ou dos helenos. Então nós, ao trabalhar com essas famílias nas cidades, aumentava também o desejo e a curiosidade de saber o que é que se estava a passar na realidade nessas zonas de conflito. E eu pude viver 1 ano e meio diretamente com os grupos armados, porque a Água Chica é o corredor que liga a Colômbia do norte ao sul do país, é uma cidade muito importante de passagem, e também era onde estavam presentes todos os grupos armados. Então fazia também de Água Chica uma cidade de um conflito armado muito, muito particular. O que é que a presença de um missionário faz nesse meio, nesse ambiente que eu acho que é inimaginável para nós? É procurar que ser mais que tudo uma companhia, não é que nós temos o poder de resolver grandes problemas de conflito, mas sim de acompanhar, estar presentes com as famílias, com as vítimas do conflito e procurar, que esse foi desde o princípio o meu desejo, e procurar estar também perto dos grupos armados, também para entender o que é que se está a passar nestes seres humanos que os leva a pegar numa arma e fazerem o que fazem com uma arma. Então isso também tive a oportunidade de estar em contacto diretamente com os grupos armados, tanto com guerrilheiros como paramilitares. E isso foi uma experiência surpreendente, porque é descobrir em cada ser humano que, independentemente de ser guerrilheiro ou paramilitar, é um ser humano que tem a essência de Deus, e descobrir isso nessas pessoas foi um grande desafio para mim. Quer-nos contar algum episódio desses momentos, desse desafio que nos diz? Sim, por exemplo, estive a acompanhar um jovem guerrilheiro que queria sair da guerrilha, porque eles desde crianças que foram habituados e criados e formados para ser um guerrilheiro. Então era também uma vítima do próprio conflito. Era guerrilheiro, mas também vítima do conflito, porque não teve a oportunidade de escolha. E graças a Deus e a todo o trabalho que se fez, conseguimos ajudar também esse jovem. Ele depois teve que sair de Colômbia e hoje está bem, depois seguiu uma profissão. E então tivemos também a sorte de encontrar pessoas que saíram dos grupos armados e começaram uma vida completamente nova, uma opção diferente.
E este era o meu sonho, de ajudar outros seres a sair destes grupos armados e encontrar alternativas, porque o maior problema destes grupos é que às vezes os jovens e as pessoas que estão nesses grupos não têm outras alternativas por aquele sistema de vida que eles têm, não é? Esteve nesse ano e meio, no meio da guerrilha, como diz. Quando Uhum. voltou depois para o seu trabalho missionário junto das famílias, era mais fácil de entender o seu dia-a-dia? Claro, porque já entendi o sofrimento da vítima, mas também do vitimário. Encontrava depois um diálogo de compreensão e estamos a falar também de um trabalho que foi feito de perdão e reconciliação, porque nós acreditávamos que fazia falta que uns e outros se perdoassem, se pedissem perdão e, e sim conseguimos. Nós começámos vários encontros, várias reuniões com grupos armados e vítimas, alguns deles feitos até nas nossas próprias casas, Sem onde, resistência na participação a esses encontros? ao princípio, muita resistência de uns e de outros, porque havia muito sofrimento, muita mágoa. Estamos a falar de famílias que foram muito maltratadas e com vítimas, não é? Tiveram pessoas que perderam os seus pais, os seus filhos, os seus esposos. Estamos a falar de muito sofrimento humano. E foi possível conseguir que uns e outros se pedissem perdão, e hoje em Colômbia, quando se fala de paz, estamos a falar desses grupos que já trabalham pela paz de Colômbia, que eram uns vítimas e outros vitimários, e conseguiram fazer trabalho de paz e de reconciliação, e essa é a nossa esperança, que este trabalho continue. Irmão José Manuel, esse também é o grande objetivo da presença comboniana nesse país, mas também da própria Igreja. Sim, toda a Igreja tem tido um papel importante na construção de paz, e não é por acaso que Colômbia não se fala, não se diz, mas a maior parte das vítimas são pessoas ligadas à Igreja. Mas como não é um religioso ou um padre, então não se fala tanto. Temos sim, temos também sacerdotes, religiosos, irmãs que foram assassinados por um ou outro grupo da guerrilha ou dos paramilitares, mas temos também muitos catequistas e muitos líderes comunitários de igrejas que também faleceram, foram assassinados, e não se fala muito nisso, e o maior número são eles, e que ainda hoje muitos perdem a sua vida porque o conflito continua, não é? O conflito em Colômbia permanece já há 60 anos. Fala-me destes 13 anos e eu acredito que foram dias muito duros, momentos muito difíceis que ficaram aí nessa memória e gravados nesse coração. Oh, irmão José Manuel, eu atrevia-me quase a perguntar se também houve momentos bons, houve momentos de Sim, alegria. houve, e são a maioria. Acho que temos que dar esse testemunho da alegria. Houve sim momentos muito fortes de alegria, quando víamos que as pessoas mudavam de grupo, saíam dos grupos armados, quando as pessoas também, como vítimas, recomeçavam uma vida de perdão e reconciliação e conseguiam superar essas dores, esses sofrimentos. E também é um povo muito positivo, é um povo muito alegre, tem uma história cultural muito rica de música, de arte, de dança, tudo isso, e o folclore muito rico. Então são pessoas também que hoje enterramos os mortos, mas amanhã somos capazes de fazer festa e celebrar. Essa resiliência própria do povo colombiano é muito forte e está muito presente, e acho que eu superei tudo isso graças à força de um povo que tem fé, é um povo de fé, é um povo muito católico, muito cristão, é um povo que acredita muito em Deus. Nos momentos mais fortes de violência notava-se isso. Enterrávamos os mortos, mas a vida seguia, a esperança seguia, como que todos os dias há a morte, mas está a ressurreição, que é mais forte, tem mais poder, e isso sim, em nós foi possível, pessoalmente, não é? Viver esses momentos dramáticos. Estamos a falar de aldeias, tínhamos dias onde podia haver 15, 20 mortes, mas depois no outro dia vamos de novo a trabalhar para os campos, a cultivar o cacau, a cultivar o café, e de novo a plantar
não é? Porque a semente lançada à terra germina, dá fruto, e cada semente que nós plantávamos, eu trago aqui muitas sementinhas que representam uma grande variedade desse país, as Vindas de sementes lá? vindas de Colômbia, sim, são tudo sementes colombianas. É uma diversidade impressionante de árvores, de frutas, de flores. Então, nós íamos para o campo, trabalhávamos com as pessoas no campo, e ao plantar o café, o cacau, uma árvore, era um sinal de recuperar como a alma, o espírito, e superar o sofrimento da morte. Então aprendi muito, muito, e graças a essas experiências sou hoje a pessoa que sou, e devo muito a essa experiência de um povo resiliente, um povo de fé, um povo de esperança, um povo amigável, fraterno, e uma parte de mim pois também ficou nesse povo, não é? E uma parte desse povo está em mim, e isso dá-se automaticamente. Estamos aqui a falar do povo colombiano, Colombiano, sim. mas o irmão José Manuel é português e lá também Sim, acompanhou portugueses, curiosamente. sim, sim. Nós, a comunidade portuguesa começou a vir para a Colômbia a partir de 2000, porque nós éramos muito poucos portugueses até o ano 2000. Nós tínhamos, era fácil ter o contacto de todos os portugueses através da embaixada, alguma celebração até o 13 de maio celebrávamos, havia Eucaristia, fazíamos um almoço de fraterno para celebrar o dia 13 de Fátima, e assim começámos a reunir-nos através da embaixada, mas éramos muito poucos, reuníamos por aí o máximo 40 pessoas. Depois do ano 2000, houve uma grande inversão de Portugal na indústria, nos supermercados, quer dizer, começou a chegar muitos portugueses. Eu neste momento não sei, mas superará já os 2 ou 3 mil portugueses em Colômbia. Então sentimos a necessidade de criar a Casa Portuguesa. Então, junto com outra portuguesa que casou lá, a Cristina Matias, e com o seu esposo, Alberto Greja, formámos a Casa Portuguesa para ajudar também os que chegavam a inserir-se, a ser mais fácil também a enculturação, dávamos também cursos de formação, visitas também guiadas para conhecer a realidade, neste caso, a cidade de Bogotá ou Medellín, e assim nasceu um projeto muito bonito, que a Casa Portuguesa hoje é um projeto de solidariedade e que apoia muitas necessidades que há nestes bairros mais marginados da cidade de Bogotá. E os portugueses lá também demonstraram mais uma vez esse gesto de solidariedade, de fraternidade. Onde estão os portugueses, há esta atitude, e é muito bonito. Este trabalho todo, e eu sei que o irmão não gosta de falar disso, mas este trabalho com os deslocados, com as guerrilhas, o apoio social, humanitário e na comunidade portuguesa, levou a ser condecorado na Colômbia. Sim, isso foi, eu digo que a condecoração não é minha, pertence ao povo de Colômbia, porque foi através do trabalho que realizei com eles, e por meio deles e com a ajuda deles, que então o governo português reconheceu que era um trabalho importante que se estava a fazer no sentido de procurar alternativas à paz, na reconciliação, no perdão, de ir ao encontro de uns e de outros, e não só de alguns, e que todos eram importantes na construção da paz. Isso foi um reconhecimento, mas eu sempre entreguei esse reconhecimento ao povo de Colômbia, isso pertence a eles, não a mim. É aqui a modéstia a falar de todo um percurso de trabalho e de missão que o irmão José Manuel foi fazendo durante estes 13 anos na Colômbia. Mas há aqui uma pergunta que a mim me inquieta e que acredito que quem nos acompanha também pode ter essa curiosidade. Quando falamos de um missionário, normalmente pensamos num sacerdote. O irmão José Manuel é irmão missionário. Nunca pensou em seguir o sacerdócio? Não, nunca, porque eu sempre fui. A minha segunda casa era a paróquia. A mãe era catequista, participava no grupo coral, que ainda hoje participa. Éramos uma família muito dedicada à paróquia, e o meu pai também participava, éramos muito ativos dentro da paróquia, então a paróquia para mim era a segunda casa, e ainda hoje assim o sinto, assim o vivo.
mas nunca a figura do sacerdote foi um ponto de referência para uma vocação. Sempre me identifiquei e posso dizer que eu era criança e eu gostava muito da figura de Francisco de Assis, e quando tinha por aí 5, 6 anos eu pensava que Jesus era o mesmo, Jesus e Francisco de Assis era a mesma pessoa, só depois na catequese que descobri que não, que eram pessoas diferentes, mas que tinham a mesma missão, uma missão muito parecida. E então foi... Sempre achei a atração de Jesus, a minha vocação acho que vem daí, de um Jesus mais social, mais envolvido nas coisas humanas, nas coisas mais práticas, na ação concreta. Este está doente, este tem sede. Não é que o sacerdote não o faça, mas a própria estrutura da paróquia muitas vezes dificulta esta maior ação de disponibilidade para a área social. Então eu sempre me identifiquei mais com este Jesus da área humana, social, e através das obras, de coisas que se possam visivelmente ver e sentir, um Jesus mais dedicado ao serviço social. Então foi desde sempre que senti e vivi a minha vocação e até hoje. Muita gente pergunta se voltasse atrás, faria o mesmo, exatamente, porque é assim que me sinto feliz, é assim que me identifico com aquilo que Deus me pediu como missionário, e é assim que identifico também Jesus Cristo. Nos dias de hoje acho que temos que pensar, se calhar, numa igreja muito mais participativa na ação humana, na resolução dos sofrimentos e nos problemas humanos, e acho que as nossas paróquias têm que repensar de novo toda esta ação pastoral de envolver-nos cada vez mais neste Jesus, naquele que está ao nosso lado, seja quem for, mas numa ação mais humana, mais social, muito mais integradora daquilo que é humanizante, daquilo que realmente nos faz ser o que somos, e se calhar libertar-nos de estruturas e dinâmicas que já não são tão apropriadas, tão adequadas para a realidade do povo de Deus hoje, o que nos pedem, não é? Então, como irmão, acho que tenho um grande desafio e não é fácil, não vai ser fácil responder a esta vocação, porque acho que mais que nunca hoje faz mais sentido a vocação que Deus me deu, e sinto-me cada dia maior desafio para viver na fidelidade, na verdade. Acho que é assim que sou feliz e é assim que Deus me chamou, e eu procuro responder da melhor forma. Encontrou a felicidade a ser irmão Sim. missionário comboniano e há 5 anos que está em Portugal também com uma missão em mãos, em Camarate, na zona da Grande Lisboa. Sim, esse foi o maior desafio, porque eu não entendia quando me pediram para vir trabalhar a Camarate. Eu achava que o trabalho que estava a fazer em Colômbia era mais urgente, era mais importante, então não encontrava razões válidas para vir a Camarate. Camarate não é que eu conhecesse muito, conhecia só alguma história, alguma família e pouco mais. Mas sabia que os combonianos depois tinham aberto aqui esta missão e que estavam a servir a paróquia de Santiago de Camarate e também a paróquia da Apelação. E nos primeiros dias que cheguei, o maior impacto, e foi um grande desafio que me pus a mim mesmo, foi ver que afinal havia situações no meu próprio país que eu desconhecia. Havia ainda bairros de lata, havia ainda bairros sem eletricidade, com água potável muitas vezes que não chegava, não havia água. Pessoas que já viviam nestes bairros há 20, 30 anos, pessoas que trabalharam em Portugal já há 20, 30 anos e que não tinham sequer uma reforma ou outro tipo de ajuda social. Assim, comecei a ver que havia uma série de injustiças que não era próprio para um país que se diz católico, que se afirma que somos cristãos, que temos fé, e eu como missionário, como ser de igreja, pessoa de igreja, também desafiei-me a mim mesmo. Onde é que vai ser o trabalho? Dentro da paróquia ou dentro destes bairros? Eu fiz logo uma opção, vai ser dentro dos bairros. E assim foi. Comecei a ir para o bairro da Torre, que foi um bairro que durante estes 5 anos sofreu todo o tipo de injustiças, porque é um dos bairros que já existia há 30 anos. Existiam 73 famílias,
E foi todo um desafio de reconhecer que as nossas leis estavam muito bem feitas, mas para certas realidades humanas não funcionavam. Havia um corte de eletricidade, nós procurámos pelas vias legais reunir-nos com todos os grupos, com tudo o que era grupos legais e de responsabilidade, e não funcionou, não resultou. Todos tinham boa vontade de ajudar, todos queriam colaborar, mas não foi possível. Não estávamos preparados para estes desafios, porque os desafios hoje são cada vez mais exigentes a nível de leis e vimos que afinal tínhamos leis cheias de burocracia que não deixam funcionar aquilo que é o povo, a realidade do povo, e eu fiz uma opção, assim, a lei é ou não é para servir as necessidades das pessoas, a lei é ou não é para trazer justiça, verdade, a lei é ou não é democrática, funciona ou não funciona. Eu próprio comecei-me a pôr desafios e, claro, tive que começar a conhecer, a compreender melhor sobre o que se estava a passar no nosso país e porque é que estas situações se prolongavam há tantos anos. E graças a Deus e graças ao trabalho que se fez com as pessoas, as famílias, hoje podemos dizer que das 73 só temos 2 famílias, e também, se Deus quiser, em breve também já sairão desse bairro. Foi todo um trabalho feito de realojamento, embora depois muitos destes casos de famílias de realojamento nem sempre foi o mais adequado, porque temos um problema gravíssimo de habitação social em Portugal, de norte a sul do país, que eu próprio desconhecia. Um problema que se tem vindo a arrastar desde o tempo que houve dos refugiados que vinham de Angola, Moçambique. Nunca se levou a sério este problema da habitação social e há ainda muito problema para resolver. Acho que aprendi muito desta experiência, aprendi que quando as pessoas têm boa vontade, quando nós unimos esforços, os problemas resolvem-se, e afinal é possível transformar a sociedade, é possível também ter outro tipo de ação dentro da igreja. A igreja pode estar presente de outra forma e pode estar presente muito mais inclusiva, porque nós afinal trabalhamos com todos. Temos aqui já muita população muçulmana, temos aqui de todas as igrejas, de origem evangélicas, trabalhamos com todos. Todos são bem-vindos, desde que seja para o bem comum. Temos que pensar sempre no bem comum, no bem de todos, e é esta sociedade que sonhamos para Portugal, e é esta sociedade que achamos que é justa, não é? Porque se as pessoas chegam como imigrantes a um país, e nós aqui, no caso de Camarate, todos os dias chegam famílias, ou por meio de junta médica para fazer tratamentos médicos, mas depois acabam por ficar muito à sua sorte e abandonados, ou também vêm à procura de melhores condições de vida. E todos os dias procuramos aqueles que nos vêm pedir ajuda para estar perto, próximos, e fazer o que é possível, dar-lhes a informação correta, que isso também é importante, saber onde é que eles têm que ir, como é que têm que ir, o que é que têm que fazer, porque muita gente chega e não tem este tipo de apoio, este tipo de ajuda. Isto é tudo feito em família, somos uma família de combonianos, estão as irmãs também, estão os leigos combonianos e estamos nós também, os missionários combonianos. Então é muito importante também trabalhar em família, trabalhar em rede, e para que o efeito seja mais eficaz também. Da experiência dura da Colômbia veio este duro desafio em Lisboa. Sim, um grande desafio, porque é muito triste, não é? Porque o centro de tudo deveria ser a pessoa, e não é. É uma lei. É que a lei não permite, mas a lei se vai contra a vida, porque se a lei já está contra a vida, então a lei não pode ser mais importante que a vida humana. E é isso que temos que ser muito claros e muito verdadeiros, e o ser cristão é isso. A vida tem que estar tem que ser o principal. A vida tem que ser aquilo que realmente marca depois todo o resto, não é? Não é a lei passa por ser mais importante que a vida, não pode ser. Num país democrático, num país que se diz cristão, católico, a vida tem que ser
o principal, tem que ser o que temos que todos cuidar e fazer que seja possível acontecer a vida, porque senão a própria lei acaba por estar contra a vida e não faz sentido. Uma lei que esteja contra a vida não é uma lei, não é? Assim, acho que num país democrático temos de ser claros e dizer as coisas como são. Há muito trabalho para fazer? E nós como católicos temos ainda muito, muito que fazer. Temos uma responsabilidade muito grande, não só de fé, uma responsabilidade de fé muito grande, mas também uma responsabilidade social que não podemos dizer que não temos a ver com isso. Temos a ver, porque é a nossa própria história de cristãos que nos obriga a isso, não é? Se algo não está bem, onde está um cristão, onde está um católico, tem que ajudar a pôr bem e a pensar sempre no bem comum, porque infelizmente ainda há muitos egoísmos, muitos interesses e temos que destruir tudo isso que nos está a bloquear os processos humanos a acontecer. E posso-vos dizer, temos aqui exemplos de famílias, de pessoas que estão realmente a dar testemunho de vida, de fé, de resiliência, de perdão, e todos os dias é isso que nos dá felicidade e nos dá força para seguir, é ver que os próprios que estão a sofrer e a viver nestes bairros marginados são pessoas de fé, são pessoas que estão à procura de alternativas, são pessoas que todos os dias põem a sua vida à disposição daqueles que realmente necessitam. Eu acho que isto é um grande desafio hoje para a nossa igreja em Portugal. Se queremos realmente ser a igreja de Jesus, temos um grande desafio para transformar e pô-la a ser a igreja verdadeira de Jesus Cristo em ação, na vida, não é? Irmão José Manuel, obrigada também por esta partilha, mas desta abertura a esta realidade dura, mas concreta no seu dia-a-dia desde há 5 anos. Muito obrigada por esta partilha desta missão e missionário comboniano. Obrigado também e um grande abraço de fraternidade, de humanidade para todos. Muito obrigada. Assim que nos acompanha, as conversas da Eclésia chegam de segunda a sexta durante este mês de outubro, às 17, com novas experiências missionárias.